da Verdade. Devocional de 22 de maio. Despertados para edificar. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Esdras 1:5. Foi Deus quem despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que autorizasse os judeus a retornarem do exílio e lhes dispusesse recursos para a reconstrução do templo. A menção do nome de Ciro por Isaías 1 século e meio antes dele nascer, conforme Isaías 44, 24 a 28 e 45 de 1 a 6, é um testemunho da soberania de Deus sobre a história e sobre as nações. Não bastava, no entanto, Deus mover o coração de Ciro. Era preciso igualmente que houvesse um despertamento espiritual na comunidade da aliança. Primeiro porque em 587 a.C., o saque e a destruição de Jerusalém e do templo foi um desastre que selou a morte da nação. Segundo, porque após 70 anos de cativeiro, muitos judeus já estavam estabilizados nas cidades da sua dispersão. Eles haviam feito o que ordenara ao Senhor por boca de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29, 4 a 7. Além disso, os babilônios em geral não eram hostis aos judeus, exceto em alguns casos pontuais. Portanto, voltar para Jerusalém em ruínas e com o templo destruído não era um plano muito convidativo. Era preciso abrir mão do conforto para encarar um projeto com tantos desafios e adversários para barrar-lhes o caminho. Mas o retorno à terra da promessa era fundamental para todo o desenrolar da história da salvação, a vinda do Messias e a concretização das promessas feitas a Abraão. E a reconstrução do templo era crucial naquele momento de renovação da comunidade da aliança. O templo era o testemunho de que o Deus de Israel não deixara de existir quando os israelitas foram expulsos da sua terra. Seu reerguimento representava a habitação da glória do Senhor entre o seu povo e, consequentemente, a renovação da aliança e da esperança messiânica. Assim, o templo era o símbolo principal da renovação nacional. Deus havia anunciado que um remanescente fiel seria preservado e voltaria, como está escrito, por exemplo, em Isaías 10, 20 a 22. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que se tiverem salvado nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Cumprindo a sua palavra, Deus despertou não apenas o espírito de Ciro, mas também o espírito do remanescente, por ele designado segundo a eleição da graça. Todos aqueles cujo espírito Deus despertou, diz o nosso texto. Além de Jeremias, outros profetas haviam profetizado que Deus ressuscitaria seu povo, reuniria os dois reinos sob o governo do Messias e estabeleceria para sempre seu santuário no meio deles, pois Israel ainda era o povo da aliança do Senhor e Jacó ainda era sua nação eleita. Em Ezequiel 37, por exemplo, na visão do vale de ossos secos, Deus promete a ressurreição espiritual de Israel. Assim, o pequeno remanescente volta, então, em uma primeira leva, sob a curta liderança de Sesbazar, conforme Esdras 1:8, e noutra leva sob a liderança de Zorobabel, da linhagem real davídica, conforme Esdras 2:1 e 2, e do sumo sacerdote Josué, da linhagem aarônica. As esperanças messiânicas pré-anunciadas pelos profetas são então reavivadas. Não obstante, esse despertamento era apenas um prelúdio daquilo que haveria de acontecer após a ressurreição de Jesus, o Messias prometido em Jerusalém no dia do Pentecostes, conforme Atos 2. Judeus da dispersão, presentes em Jerusalém para a festa, presenciaram o derramamento do Espírito sobre os discípulos, ato redentor do qual o despertamento em Esdras foi apenas um prelúdio. Mais do que presenciar, eles também foram despertados e compungidos em seu coração através da pregação de Pedro, conforme Atos 2, 37 a 41. O derramamento do Espírito no Pentecostes inaugurou um novo templo,
o santuário vivo de Deus, chamado Igreja. É esse mesmo Espírito dado à Igreja de Cristo que desperta ainda hoje os corações, convertendo os pecadores a Cristo e despertando os crentes adormecidos que abandonaram seu primeiro amor. Sem o agir do Espírito, o pecador permanece em seu estado de morte espiritual. Sem o agir do Espírito, igualmente, a Igreja perde o seu vigor espiritual e sua influência em sua geração, pois é o Espírito que testemunha com a Igreja ao mundo, mediante a pregação do Evangelho da Graça, e assim o santuário vivo de Deus é edificado. Estas verdades devem nos motivar, como discípulos de Cristo, primeiramente a buscar e cultivar a vida no Espírito. Em segundo lugar, onde verificamos o esfriamento do povo de Deus, precisamos clamar fervorosamente por um despertamento espiritual. Por fim, todo aquele que é discípulo de Cristo é chamado a proclamar o Evangelho que desperta o pecador, pois na medida em que proclama fielmente o Evangelho, a Igreja é porta-voz do Espírito, conforme está escrito em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.